Faltar não faltava nada. Vinho, café e alpargatas. Eu rebolhava minhas patas em gatos e chacareiras e só sentia a soiteira era ao receber as latas. Bueno, gente, vamos ver quem não deixa faltar nada ao nosso programa de hoje. Tudo que envolve esse tipo de coisa, desde a ficha que a gente falava agora, a lata, a medalha, o dinheiro em papel, a moeda, isso é o fundamento dessa instituição. O Numes ele tem uma ideia de trabalhar também alguns conceitos específicos para que a gente embase isso tudo, né, de uma maneira técnica. Bomba, chaçaruel, colorido tie-dye, caneta e papel, e não sei o que mais. Eu chego cheio dos Paranauê, digo oi, oi, galê, namastê. Tá aí. Os integrantes do Museu de Numismática Numis, Yuri Vitorino, Klaus Farina e Máximo Simone. E o músico e compositor Nandico Saldanha. A gente começou o programa de hoje falando sobre a soiteira, ou seja, o relhaço, o golpe que se sentia naquela circunstância de campo, de trabalho de campo que o poeta está nos contando. Só se sentia a parte ruim, digamos assim, era na hora de cobrar as latas. Que latas são essas? De que moeda, de que valor está falando Atahualpa Yupanqui quando fala disso? E tantas outras obras que tocam neste assunto da circulação de valores simbólicos aqui nesse nosso lugar, nesse nosso sul da terra. A gente tem o prazer de contar aqui com pessoas que sabem dessa história, vão nos contar um pouco dessa história. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos aqui a presença no teu programa. E tem muito a contar sobre lata e outras coisas aqui, né? Yuri, Máximo, Klaus. Para a gente começar, o Museu Numis, Museu de Numismática. O que é essa entidade? O que cada um de vocês faz ali? Qual é o aporte de cada um? Enfim, o que vocês quiserem dizer para apresentar o Numis para o pessoal. O Numis é uma instituição museal, é um museu, né, que trabalha a questão da moeda, né, e a partir desse paradigma que a gente chama o pós-custodial, onde o que mais importa é a informação que está contida nessa moeda, é o que nos traz, então, todo o contexto. Eu sou o Yuri Vitorino, sou o diretor do museu. Nós temos aqui o Klaus Farina, o historiador, e também trabalha como dentro de uma equipe que faz toda a leitura desse material. E o Máximo Simone, que é o nosso museólogo, né, responsável pela instituição. Pois é, tu sabe que tem uma coincidência interessante. Não se preocupem, eu não vou dizer isso todas as semanas, mas hoje eu tenho que dizer. Comentei há muito pouco tempo uma estrofe da qual eu gosto muito, que diz assim: moeda que está no bolso talvez se possa guardar, a moedinha da alma se perde se não se dá. Antônio Machado, um poeta espanhol, andaluz, e, puxa, tá certo, mas é só a moedinha da alma que se perde se não se dá? Talvez a moeda, talvez seja da essência da moeda, se não circula, não vale nada, não existe, não serve para nada, a não ser num momento, enfim, demonstrativo, museológico, por exemplo. Mas a função da moeda não é ficar no bolsillo, né? Como é que foi isso, como é que é isso nesse pedaço de mundo? No Rio Grande do Sul, nesse Prata, na formação desse nosso lugar. A gente não costuma pensar muito em moeda, a gente lembra do Simões Lopes Neto falando em moedas de ouro, falando usando determinadas categorias, aqui fala num patacão, ali fala numa libra esterlina inglesa, mas a gente não sabe muito sobre isso. Como é que a moeda andava na nossa história, na nossa formação? É interessante, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa proximidade de outras nações, né? Muito próximo, inclusive. E esse trajeto natural do rio, por exemplo, do Uruguai, que, né, atravessa aqui, banha toda essa extensão, proporcionou que muita prata, por exemplo, de Potosí, ou enfim, lá de cima da Bolívia e do Peru, passassem por essa região aqui, né?
Aliás, depois o Klaus Farina pode complementar melhor esse assunto. A gente fez um apanhado dentro do nosso acervo para poder contar um pouco disso, né? A lata, que agora há pouco tu falavas, era justamente usada de alguma forma como pagamento para tosquia de ovelha ou tratamento de gado, esse tipo de coisa, né? Com o passar do tempo, as instituições ou as fazendas aumentaram e os próprios o pessoal que trabalhava na fazenda podia comprar alimento, enfim, dentro do armazém ou do boteco da própria fazenda, né? Isso tudo era dinheiro circulante, já que não existia o erário oficial disponível para esse território todo, né? Uma moeda cunhada dentro de uma estância e que circulava, de repente, dentro daquela estância, talvez um pouquinho mais do que isso, aceita num raio um pouco maior, né? Exato, os armazéns das cidades maiores aceitavam isso, era um tratado, né? Tem uma coisa, Yuri, que a gente associa de cara, por exemplo, tem uma obra musical linda, que é a Cantata de Santa Maria de Quique, sobre os trabalhadores do salitre no norte do Chile, lá no Atacama, e que fala disso, mas fala como uma espécie de submissão e até mesmo de escravização, chamemos assim, não sei se é o mais correto, de trabalhadores em enclaves, às vezes enclaves estrangeiros e tal, em que o cara não tinha a opção de receber em grana ou em espécie, ele recebia naquelas fichas, naquele vale daquela instituição e tinha que comprar no armazém do local. Eu não sei se o caso do Rio Grande do Sul teve esse tipo de imposição, Sim. como é que é essa história? Teve até pouco tempo, até a década de 30 ainda se usava esse tipo de ficha, né? E não só esse tipo de ficha lata que a gente citava agora há pouco, mas a própria moeda de fazenda, né? Com o tempo eles começaram a recunhar, por exemplo, tem moedas recunhadas. São moedas circulantes que botavam carimbo sobre isso. Uma moeda de R$ 1.000 lá, não sei o quê, recebia uma marca. Exato, eu trouxe alguns exemplos aqui, depois eu te passo, né, para a gente poder ilustrar isso. Mas outras coisas que aconteceram aqui no período Farroupilha, no governo Farroupilha, o pessoal criou algumas cédulas, né, de dinheiro próprio para aquilo. E, supostamente, as moedas foram contramarcadas também, né? Não se tem a documentação para isso, mas existe dentro da numismática o carimbo Piratini, por exemplo, que a gente tem algumas peças aqui também, que eram moedas de réis carimbadas com aquele tipo de carimbo, né? Então, a circulação, tanto própria de fazenda, com as latas são mais antigas, né? Elas eram feitas de lata, literalmente. Pedaço de telhado que se cortava de forma tosca, e aí se colocava ali uma inicial, algo referente àquela fazenda, né? Muito tosco mesmo o material. Aqui a gente pode dar uma olhada. Talvez. Na esquila é muito tradicional, né? Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. E aí a gente tem alguns exemplos, algumas marcas de fazenda, que isso também, esse tema, ele está incluso dentro do museu, né? Todas essas fichas, enfim, formas de dinheiro, elas estão. Essa é uma peculiaridade, inclusive, do Numis, porque isso só vai encontrar aqui, não existem em outros museus, né? Nós também temos aqui algumas moedas de prata, os 960 réis, que é o famoso patacão, que circulou tanto, né? Isso é uma moeda interessante, porque ela é uma moeda de prata que a prata foi extraída de Potosí ou do México, enfim, e no período de Dom João VI ele foi recarimbado, foi recunhado com um valor maior, né? E algumas outras peças, como uma macuquina, que é interessantíssima, essa macuquina, ela é cortada a facão de forma muito rudimentar, né? Aliás, daqui a pouco quero mostrar para vocês uma canção desse mesmo cara, mas um cara falando em alguém branco, não de tez, de opção política, no Uruguai. Um cara branco, lá eles dizem, é branco como osso de bagual, né? Quando o cara é muito branco. Esse aí era branco como o patacão lustrado. Então. Tô pegando a prata, ilustrando bem, fica bonito, Fica né? bonito. Máximo, Klaus, quem quiser falar sobre isso, a gente também vê muito, quem gosta da história do Rio Grande do Sul e do Prata, que as pessoas circulavam com toda a grana que podiam nos objetos pessoais, nos arreios, na faca, no cinto, né? Para além da coisa da moeda, era uma forma de cruzar a riqueza nesse lugar em que, como dizia o Assis Brasil, o contrabando eram os vasos comunicantes, né?
de tão importante que era na formação dessa região. Isso entra nessa preocupação de vocês, nessa pesquisa de vocês? Inclusive, havia os cintos que tinham moedas, propriamente, né? Ainda há. Acho que vamos colocar primeiro um pouquinho diferente. O que é uma coleção de moedas e quando ela se torna museu, que é a minha função lá, né? Então, o que foi feito antes de ser Numes? O Numes existe realmente, o museu faz 2 anos, mais ou menos isso, né? Então, foi feito um plano museológico, é um projeto para museu, válido por 10 anos, mas corrigido em 5 anos, há uma correção. Foi feito isso, porque o acervo do Numes chega quase em 10 mil peças, então tem que ser feita a documentação peça por peça. Tá? Depois, aí foi concretizado o Numes como museu, nos filiamos ao IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que nos reconheceu como museu, e são poucos museus que têm isso, não são muitos, porque um museu precisa ter um museólogo e precisa ter todo esse planejamento, esse projeto. Senão não é museu, senão prateleiras com um monte de coisa velha, coisa antiga. Então tem que ter esse reconhecimento do IBRAM, né? A outra função do museu, do Numes, particularmente, é isso que vocês estão falando. A história em cima de cada moedinha. Vocês contaram esse do esquilador, né, da ovelha, que recebia uma lata. Né? E isso nem eu sabia, com certeza o Klaus tem uma noção maior. Mas isso é história. E isso não pode ficar só aqui na TVE, tem que ser colocado para as nossas crianças. Isso é a parte educativa do museu. E para isso que serve o museu, é para tu contar a história. E nada melhor do que contar uma história tendo um objeto em que se diz, né, olha, essa moeda aqui se chamava tal coisa no ano tal, na época, por exemplo, do governo Farroupilha, que tem moeda ali do governo Farroupilha. Olha, o Bento Gonçalves usava essa moeda para ir comprar balinha na esquina, ou coisa parecida, né? Para uma criança, isto é importantíssimo. E o museu serve exatamente para isso. Eu acho que o Klaus pode corroborar mais sobre essas coisas, né? Porque ele é um historiador. Bom, vamos colocar mais ou menos a coisa assim. O Yuri mostrou ali uma moeda das Minas de Potosí, né? Essa moeda, ela pode... né? A macuquina. Isso. Ela pode nos dar várias interpretações do passado, né? Uma delas é a relação da prata, por exemplo, com os povos indígenas aqui no sul, né? Lá por volta de 1516, por aí, uma expedição espanhola, liderada pelo de Solis, chegou até o Uruguai, né? E quando eles desceram lá, eles encontraram um machado de prata, né? Só que eles também encontraram com os charruas e a relação foi inamistosa. O de Solis, coitado, morreu. Não deu muito certo. Não deu certo. Tenha ou não sido devorado, o fato é que o mataram. Né? Mataram. Aí, quem sobreviveu fugiu. Quando eles chegaram na altura ali de Florianópolis, na região ali de Naufragados, tem esse nome por causa disso mesmo, o navio naufragou e os sobreviventes ficaram por lá, né? E o mais conhecido deles é o Aleixo Garcia, né? Passado alguns anos, o Aleixo Garcia, conversando junto com os indígenas, inclusive até se tornaram parentes, casaram com as índias e tudo mais, eles encontram peças de ouro e prata. Eles vão, de onde é que tem isso aí? Como é que vocês conseguiram isso? Isso é de uns parentes nossos que moram nas montanhas em casas de pedra. Ele estava falando do Império Inca, né? E o interessante é que eles dizem assim, existe um caminho, né? Que é o caminho, que hoje a gente sabe que é o caminho do Piabiru. O Piabiru não era só um caminho, era um dos sistemas de caminhos que os povos indígenas usavam na América do Sul, né? Hoje, a gente pode, pelo menos, mencionar uns 5 grandes sistemas de caminhos. As Capacanãs, dos Incas, o Iminuí, que saía lá de Pasto, no Equador, e ia até o Amapá, o Mairapé, ali da embocadura do Amazonas até a Bahia, e o próprio Piabiru, naturalmente, e mais recentemente foi encontrado indícios de um caminho que ligaria a Lagoa dos Patos até Rondônia. Quer dizer, os indígenas eles transitavam pela América do Sul e usavam também as bacias hidrográficas,
né? Isso que é uma coisa interessante. Então, essa relação da moeda com o passado, ela pode ser trabalhada dessa forma também. E é interessante como tu está nos trazendo, de uma forma inescapável, a palavra circulação, né? Quando a gente fala na circulação do bem ou da moeda, do conhecimento, da mercadoria, do que quer que seja, tu está falando em caminhos físicos que eram fundamentais nessa época, não havia tecnologia para essa circulação se dar de outra forma, e no tamanho do avanço que os caras tinham para isso. Eu quero mostrar para vocês e para o pessoal em casa essa música que eu trouxe que fala o seguinte: daquele gaúcho contemporâneo, uruguaio, que desde piazinho ele vai com o pai para os galpões para levantar uns pila extra, vender um pastel, né, tortinha, aquela torta frita na graxa que eles gostam tanto, para o pessoal que está trabalhando ali. Depois ele trabalha de bem-te-vi na esquila. Sabem o que é bem-te-vi? Bem-te-vi aqui no Rio Grande do Sul é verdureiro. É o guri que fica juntando o esterco da cancha, para a cancha ficar limpa. A gente chama de verdureiro. E também de qualquer outra coisinha que surgir ali que ele puder ajudar. Mas ele denuncia, como Aníbal Sampaio sempre faz. O que eu ia fazendo, ia engordando o cinto de latas para o capataz. Vamos ver? De gurí vine a dar con mi tata en los galpones y entropillado con los peones a un orden de entre a quedar pa' vender tortas al real, pasteles mate cocido que iban engordando el cinto de latas pa'l capataz. Ya mocito fui tratado pa' oficiar de venteveo, rejuntando el menudeo. Me la pasaba encorvado, después al brete mandado. De agarrador le garanto, nunca me han dolido tanto la cintura y el costado. Va saliendo del galpón, oro blanco en la majada, con tanta oveja pelada, se regocija el patrón y echo arco sobre un vellón. Bajo el rigor de la zafra, voy redondeando semanas, tijera, charque y pirón. Pero el día de llegar, de esquilar nuestras ovejas y aquella esperanza vieja, le hemos de ver madurar, vellones ya no serán. Nubecitas pa' los pobres, ni redondos medallones de unos poquitos, no más. Aí tem uma denúncia muito clara sobre o ter e o não ter, sobre a distribuição irregular de renda, afinal de contas, e de riqueza. Nenhuma novidade. Essa antiga referência é o que a gente vê ainda hoje. Mas as formas de burlar isso numa sociedade que tinha pouca presença da instituição, né? Pouca presença, enfim, do Estado, uma sociedade em guerra, uma sociedade com fronteiras móveis, as formas de burlar eram muitas. Uma delas é aquela que a gente comentou, os caras meterem toda a riqueza na prata do cavalo, no chapeado do cavalo. E é muito interessante porque os próprios indígenas acabam se tornando grandes prateiros, muito requisitados. Existe escola de prataria indígena. Outras são as famosas lendas, aquelas da grana enterrada. O cara vem de uma tropa, não tem banco. Se viajar com esse monte de dinheiro, vão me pegar. O que não faltava era bandoleiro pela estrada. Aí em terra, na tapera, embaixo da figueira, tem gente procurando até hoje. O que vocês me falam sobre isso?
Então, tem o pessoal do detecterismo, né, que até hoje busca muito isso, e aparece muita coisa com a melhoria da tecnologia, moeda, e, enfim, fichas, e muito ouro, muita prata tem acontecido, né, e criado uma polêmica, até porque isso, a princípio, é do governo, né, quando se acha um tesouro, tem que se passar por uma análise para ver se isso é passível de se ficar com a pessoa, se isso vai para Atenção, o que pelo que ele está governo, dizendo, né? se acha mesmo. De vez Né? em quando se acha. Se acha. Então, o que tu está dizendo é exatamente isso, né? O tropeiro, seja lá quem fosse, ia com as posses e tinha que enterrar, porque em determinado momento alguém ia retirar. Ele não ia andar com prata e ouro assim, né? Na época de conflito, também enterrava-se o tesouro, né? Próximo de árvore, próximo de casario, esse tipo de coisa. Então, existe mesmo, é isso. Uma zona em que circulou também muito pirata, muito corsário, né? Nessas fozes, na foz do Rio da Prata, enfim. Puxa, deve ter tido várias situações desse tipo e ainda deve haver. Eu não quero que saia ninguém comprando pai, picareta e aquele negócio que apita e tal, só porque eu estou dizendo isso. Mas que deve ter, Tem. deve ter. E isso, voltando um pouquinho, Klaus, com relação à coisa dos caminhos, que é uma coisa interessantíssima. Por ali circulavam os chasques do Império Inca, do Tahuantinsuyo, e por aí circulava tudo que é tipo de bem, tudo que é tipo de informação, né? Que tá se fazendo um relevo disso hoje, um levantamento dessas coisas, uma pesquisa. O que tu pode falar sobre isso? Eu trabalho no Museu Júlio de Castilhos, né? E essa pesquisa que fala dos caminhos gerou uma publicação, Mito, Lenda e História, que é um trabalho que eu publiquei. E eu trabalhei com a questão das lendas, né? Então, nós estamos falando de caminhos, estamos falando de intercâmbio, esse intercâmbio cultural vai através das lendas. Uma das lendas mais conhecidas, assim, que se fala, que se tem... existe, inclusive, pesquisa acadêmica, é o caso do Pai Sumé. O Pai Sumé é uma figura que surge... é uma figura, seria um homem branco, cabelos grisalhos, compridos, barba e túnica, que os jesuítas, quando chegaram, acharam que era o São Tomé. É uma maneira, inclusive, de catequizar os caras. Mas o interessante é que essa figura ele não é só no Brasil que encontra. Tu encontra uma figura parecida no Paraguai, uma figura parecida na Bolívia, uma figura parecida no Peru, com nomes diferentes, né? Por exemplo, o Viracocha, lá dos Incas, ele é uma figura... É um deus que tem essa aparência física, ele é uma figura parecida com o Pai Sumé. Na Colômbia temos o Bochica, inclusive o desenho que se faz do Bochica é muito parecido com o Pai Sumé. Tá? Então, existem várias pessoas que trabalham, alguns levantam a hipótese de que talvez, em algum momento passado remoto, tenham vindo europeus para cá. Não se sabe se isso aconteceu, não existe nenhuma evidência disso. Mas é interessante que essa figura lendária esteja em vários locais do continente americano. Agora, lembrei que no México também temos o Quetzalcóatl, que também é uma figura, que também uma figura, um ser, uma pessoa branca, também cabelos compridos, barba, então é uma figura que inclusive, quando Cortés chega, né, eles olham, são os descendentes do Quetzalcóatl. A mesma coisa quando chega o Pizarro no Peru, são os viracochas, né? Então, eles têm essa questão, e é interessante que alguma coisa por aí transitou. Lá no Museu Júlio, até existe uma pedra em formato de pé, que foi em torno de uns 2.000 anos, que deram um nome de Pai Sumé. Né? Se aquilo foi pensado em ser um pé ou não é outra questão, mas o fato é que os indígenas aqui entendiam como Pai Sumé. Olha só com que tamanho de universo de conhecimento se está trabalhando, do que está se falando aqui. Vocês sabem que na nossa poesia do sul da terra, volta e meia o sol e a lua são moedas, né? Então, quando alguém diz a sol, o joga um domingo, seu dinheiro em moeda loira, em moeda rúbia, né? Ou quando o mesmo Aníbal Sampaio, que eu falava antes, diz assim, da lua pálida, açucena, a moeda de luz rodou pela abóbada azulada. O que eu quero dizer com isso? O tempo passou.
O tempo passou, a gente teve um papo que poderia durar muitíssimo mais, e espero que dure em outros momentos. Eu gostaria, além de agradecer a vocês, que vocês se despedissem, enfim, dessem a referência do museu, o que vocês quiserem dizer para a gente encerrar. Então, o museu ele está online, né, disponível, o acervo todo está sendo migrado de uma plataforma para outra. Hoje a gente tem cerca de 800 a 900 peças por coleção e pode ser acessado através do site, né, o numes.mus.br. E lá a gente tem todo tipo de informação sobre isso que a gente conversou e muito mais. Tem coleções de tudo que é tipo, de tudo que é coisa relacionada a isso, né? Documentos, inclusive, documentação também. Tá ótimo. Yuri, Máximo, Klaus, muitíssimo obrigado. Obrigado. Tá aí. Muito obrigado. Entesouraram o nosso Cantos do Sul da Terra de hoje. A gente vai para o intervalo, como sempre, e também, de acordo com a nossa temática, a gente sempre procura isso. Solta o meu gachadinho, vamos levar a palavra. A uma moeda. Fria e tormentosa a noite em que zarpei de Montevidéu. Ao dobrar o cerro, atirei do convés mais alto uma moeda que brilhou e afundou nas águas barrentas. Uma coisa de luz que arrebataram o tempo e a treva. Tive a sensação de ter cometido um ato irrevogável, de acrescentar à história do planeta 2 séries incessantes, paralelas, talvez infinitas. Meu destino, feito de sossobra, de amor e de vãs vicissitudes, e o daquele disco de metal que as águas dariam ao brando abismo ou aos remotos mares que ainda roem despojos do saxão e do viking. A cada instante de meu sono ou de minha vigília corresponde outro, da cega moeda. Às vezes senti remorso e outras inveja de ti, que estás como nós no tempo e em seu labirinto, e que não o sabes. Guardo o campestre no olhar, doce tejeada no pomar, gaita e viola pra lembrar. Vida, terra, gente, vou cantar. Com a voz do vento sobrevoa estações no tempo, revisita as canções toadas, evocações. Vou criando asas nos corações, o pampa sangrando no ritmo da zamba. Nos corações, o pampa sangrando no ritmo da zamba. En el bumbo legüero sonan sueños ancestros. Pensamento vai lejos, sinto muito, lo siento. Virando as páginas do velho minuano, escrevo lágrimas de um sul americano. Elevo mais e mais meu canto. Virando as páginas do velho minuano, escrevo lágrimas de um sul americano.
minuano. Elevo mais e mais meu canto, elevo mais e mais o tambor, grito da Pachamama, transformador. Ojalá seja pra vingar e vai, 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 vai teleguiar, com a voz do vento sobrevoar estações no tempo, revisitar as canções toadas, evocações, ou criando asas nos corações, o pampa sangrando no ritmo da zamba, nos corações, o pampa sangrando no ritmo da zamba, en el bumbo legüero sonan sueños ancestros, pensamento vai lejos, sinto muito, lo siento, virando as páginas do velho minuano, escrevo lágrimas de um sul americano, elevo mais e mais meu canto, virando as páginas do velho minuano, escrevo lágrimas de um sul americano, elevo mais e mais meu canto, elevo mais e mais o tambor. Vida, terra, gente. Vida, terra, gente, absolutamente marcada e contramarcada pela condição fronteiriça. Será que não é essa a nossa grande moeda? Alguém em casa pode achar isso meio sacrilégio, assim, misturar esses valores tão fundamentais com a moeda. Mas, puxa, a gente estava falando de moeda até agora num sentido muito amplo, e agora a gente recebe esse punhado de belas moedas do Nandico Saldanha. Muito obrigado, cara. Poxa, que alegria esse introito aí, Demetrio, um prazer estar aqui na nossa TV, nossa querida TV pública, nesse programa maravilhoso dos Cantos do Sul da Terra, cheio desses símbolos atrás de nós aqui, esse cenário lindo, emocionante estar aqui, onde passaram vários amigos, vários colegas de arte, e é sempre uma aula para nós ouvir teu programa. Desde a rádio sou teu ouvinte, quando morava em Porto Alegre ainda, e agora venho desde a Uruguaiana, lá da fronteira, para vir abrir o canto aqui, como diria o meu mestre Ubirajara Rafa Constant. Que prazer nosso que que a gente tenha conseguido fazer esse encontro. É só o primeiro, né? Tem, eu não sei se uma passagem desse teu tema associa a geada ao doce. O doce da geada no pomar, algo assim. Sabe o que eu pensei nesses dias frios? Eu penso muito nisso. Quando o cara entra no mato e se vê envolvido por um cheiro doce. No início eu não sabia o que era aquilo. É quando a geada queimou o guaco. A geada queima o guaco de manhã e tu entra um pouquinho mais tarde e tem aquele bafo de doçura no ar. Quem está cozinhando algo doce aí, né? É a geada que cozinhou. É a própria natureza. Gostei de essa coisa tão áspera, tão dura que pode ser o frio, associada à doçura e ao pomar. Tem um pouco disso nessa tua composição que busca ou tem, tu vai nos dizer, uma sofisticação melódica, uma sofisticação de proposta de linguagem extremamente particular, original, e algo de áspero e de doce junto. Como é que tu falaria do que tu fazes? A gente sente essas coisas tudo junto, né? Vem as linguagens, eu gosto de misturar linguagem porque elas já vêm misturadas quando a gente usa elas, né? E esses paradoxos da dor sempre presente, mesmo em coisas que a gente exalta, né? É algo que está sempre lúcido, assim, quando a gente vai
criar algo, né? Enfim, a gente vive nessa gangorra, eu acho, assim, de alegria e tristeza, de encantamento, de desencantamento, né? Essa canção Vida Terra e Gente, que eu procurei nessas 3 palavras, enfim, resumir a canção toda, eu tenho a melodia faz um bom tempo já, que eu tinha ela, fiz algumas letras e perdi em algum celular e coisa, e eu queria falar sobre o telurismo, assim, o apego à terra, e acabou que quando fez a partida dele, o Zé João, que é um gaiteiro de Santo Antônio da Patrulha, o pai do Zelito, ele morava nessa localidade lá, do Campestre, em Santo Antônio da Patrulha, um lugar muito lindo, assim, que tinha um pomar centenário. E quando o Zé João partiu, me veio a relação dele com aquele campestre, com aquele lugar ali. E ele era um guasqueiro de mão cheia e vivia ali naquela solitude dele no Campestre, em Santo Antônio da Patrulha. E aí me veio o estalo assim a partir do grande Zé João. O Zelito veio aqui e falou sobre o Campestre. Olha aí. Foi muito legal. Quem é que lembra disso? Quem não lembra, não se preocupe, não é sabatina, porque a gente está no YouTube, né? Vão lá, deem uma olhada, porque foi um lindo papo com o Zelito e sobre essa coisa do campestre. Eu adoro o conceito do campestre. Eu sei que é o nome do local, mas o campestre é aquele campo entre matos, ou entre um mato, né? A gente encontra, bom, aqui tem vários matos e ali no meio tem um campestre. É uma palavra literária bonita até não poder mais. Samba. Essa samba que tu buscou e que na tua mão está puxando também para Vidala, para esses formatos argentinos, entre aspas, né? Esses formatos não sabem que tem nacionalidade, não somos nós que vamos atribuir. Mas, enfim, é o cara de Uruguaiana que tem essas informações, ou hoje quem quiser as tem, tu te sente dentro de um espaço maior, a fronteira para ti é uma coisa que te define muito, como é que tu falaria disso? Tu, acastelhanado, sou de Uruguaiana, de mãe castelhana, igual ao meu pai, não sei, teus pais eu não sei, mas só para citar a música, aquilo lá te define ou tem algo maior nesse sul da terra que é a tua pátria tica? Como é que tu diria? De onde é que tu é? Eu sou de Uruguaiana, sou da fronteira, e as fronteiras e os portos têm essa coisa do hibridismo, né, do trânsito, de culturas que passam ali, de linguagens que ficam ali, e a gente vai bebendo. Na minha cidade, o samba é fortíssimo por causa do destacamento de fuzileiros navais que teve lá nos anos 50, 40, Uruguaiana tem uma coisa muito genuína do samba, assim, tem até aquela música do Bebeto Alves, Naval, né, que fala muito dessa malandragem carioca que foi para a fronteira nessa época e fundou, mesmo tão longe do mar, fundaram escolas como Filhos do Mar, as nossas primeiras escolas eram Filhos do Mar, nós estamos a 1000 quilômetros do mar. Então, tem essa coisa da brasilidade, mas ao mesmo tempo do outro lado ali o sol se põe na Argentina ali, né? É uma libra esterlina no cofre do horizonte, como diria o Cabudeco, né? Já no Tá aí, tema ó. das moedas aí. Mais um lindo exemplo, né? Como a gente trouxe alguns exemplos nessa conversa mais cedo, do sol e da lua representados como moeda. E a minha bisavó era chibeira, nossa família, muita família de bolicheiro, então a gente vai bebendo desses trânsitos todos que semeiam coisas na fronteira, assim. Mas, ao mesmo tempo, a coisa maior da América mesmo, isso sempre me comoveu, assim. O canto de Mercedes Sosa, o Atahualpa Yupanqui, que eu acho que é um gosto muito comum que nós temos, assim, e isso me traz muito a zamba, porque a zamba é um dos ritmos que mais me emociona, assim, eu penso assim, sei lá, que o coração tem uma batida de zamba, assim, o coração dessa gente da Pampa do Altiplano, né? Na cabeça do argentino, a samba passa pelo bailar, pelo dançar. Né? E para a gente não, ela chegou muito mais como música. O pessoal não está acostumado a fazer essa coreografia. Agora estão curtindo muito dançar chacareira, né? A gente vê nos lugares. Mas lá falou em samba, falou em dança. Tu é desse ramo aí também? Não, da dança. Tu se não, mexe?
Eu fui capoeira, posso me considerar um capoeiro. Eu comecei na música através da capoeira, assim. A primeira vez que eu cantei em público, eu toquei instrumentos, berimbau, pandeiro, assim. Se há alguma dança que é em mim, é o toque de regional, o toque de Angola, é a capoeira. Mas eu não tenho essa cria, assim, de CTG, que é muito legal também, das invernadas e coisas, que é um grande envolvimento que o pessoal tem todo ano, mas ainda está muito restrito o troço do bailado aos CTGs lá. Atrás de ti, enfim, atrás de ti, depende de onde os nossos artistas do olhar estão te enquadrando. Mas na posição em que eu estou, atrás de ti, tem duas bandeiras. Tem a bandeira Mapuche e essa bandeira quadriculada, querida de todos nós, a Uipala ou a Ifala, dos povos andinos. E tu tem um tema que menciona ela, como há pouco tu falaste na Pachamama, né? Na Pachamama, e isso é muito legal. Vamos escutar esse? Vamos. Se chama Revolução Erva Mate. Bomba chaçaruel, colorido tie-dye, caneta e papel, e não sei o que mais. Eu chego cheio dos Paranauê, digo oi, oi, galê, namastê, milonga e macramê, aos pargatas nos pés, sempre no rolê. Eu vou do truco ao tarô, o sul em meu coração, aonde vou? A estampa da comparsa no shape, uma revolução erva mate. Uma revolução erva mate, uma revolução. Meu palheiro é o cumbaiá, meu estrivo é o pedal, a Uipala no olhar, biblioteca ancestral, a guarda-pampa na pele, mais que um tatu tribal, a peleia pelo verde, e o chimarrão, meu grau, o chimarrão, meu grau. Bomba chaçaruel, colorido tie-dye, caneta e papel, e não sei o que mais. Eu chego cheio dos Paranauê, digo oi, oi, galê, namastê, milonga e macramê, aos pargatas nos pés, sempre no rolê. Eu vou do truco ao tarô, o sul em meu coração, aonde vou? A estampa da comparsa no shape, uma revolução erva mate, uma revolução erva mate, uma revolução. Que viva a revolução, então. O que me chama a atenção? Está evidente que tu estás a fim de trazer, na tua música em geral, mas de uma maneira muito clara nesse tema, o contemporâneo, o urbano, quando a gente tem muita gente aqui no Rio Grande do Sul que se dedica
às vezes de uma maneira belíssima, às vezes nem tanto, mas que se dedica a plasmar na sua música, na sua arte, aquilo que é tradicional no sentido, por exemplo, práticas campeiras que são idênticas ou que se consideram idênticas há 150, 200 anos, e elas estão descritas ali naquela canção. Não é disso que tu tá tratando. Tu trouxeste, quer dizer, o truco e o tarô, mas eu estava pensando, o cara era capoeira, não sei até onde foi na capoeira, mas um contramestre de capoeira é uma coisa, é um cordel lá, né? É uma graduação. Um contramestre numa cerca na campanha é outra coisa, né? É um palanque cravado com uma função específica. Tu tá a fim de fazer lidar com todas essas coisas. Isso é a revolução? Isso é uma revolução? Porque tu foste com esses pares que poderiam ser antagônicos e tu colocasse juntos e depois tu dizes, revolução erva mate. A revolução é colocar juntos esses tempos? Eu acho que sim, em termos de arte, sim, esteticamente falando, eu acho que é alguma coisa que a gente se propõe a fazer, assim, porque também a gente está em todos esses ambientes, entendeu? Eu não sou um gaúcho campeiro, sou um gaúcho urbano, mas sou um gaúcho, não sou campeiro, sou de acampamento, como você diz. Então, Campeiro. Exato, pode ser. Eu transito, né, nesse meio da fronteira e da campanha, do Pampa, mas ao mesmo tempo sou um cara essencialmente da cidade, né, do bulicho, e essas misturas são muito naturais, assim, apesar de que há sim uma teorização, claro, e uma intenção clara de confluir essas coisas todas, assim, né? De que a nossa caneta, as nossas mãos aqui na guitarra sejam uma espécie de funil dessas várias informações nesse tempo de avalanches de informações que a gente está vivendo, né? Deixa eu dar um microglossário, que talvez não seja necessário, mas talvez algumas pessoas curtam ou sintam falta. E assim a gente aproveita porque eu quero te comentar em seguida. Tu falaste no pai do Zelito, que era um guasqueiro de mão cheia. Guasqueiro é o cara que trabalha couro para os artefatos campeiros, de uma maneira geral, não precisa ser para eles, mas trabalha com os tentos de couro, é um conhecimento ancestral. Antes tu disseste que a avó tinha sido chibeira, e o chibeiro é o pequeno contrabandista. Isso vem da palavra chibo, que originalmente é um cabritinho, depois se usava também para um borreguinho pequeno, mas é o pequeno contrabando que se passa, né? Tu sabe que tem um cara que uma vez fez algo muito bonito mesclando como tu, o tradicional e o contemporâneo, e eu disse para ele, isso é como se fosse um preparo de um bom guasqueiro, fino, para um cavalo, mas feito com fibra ótica, né? Em vez de com tentos de couro cru. Sabe quem é esse cara? É o Dani Drexler. E agora estou falando da Revolução da Erva Mate, eu pensei na Ilexlândia. Como é que é a tua relação com esses conceitos aí? Eu acho maravilhoso, eu acho que o Daniel, o Jorge, e eles estabeleceram uma ponte com vários artistas aqui e de Porto Alegre. O Dani teve lá em Uruguaiana, lá, quando ele foi tocar no Festival do Guiço, que é em Correntes, do outro lado do rio. E aí é ali que a gente privou um pouco. Festival do Guizo. Do Guizo. É muito bonito. Agora há pouquinho aconteceu. É bem rico culturalmente, assim. E ele é maravilhoso, o Jorge. Eles teorizam também, né? Esse conceito da Ilexlândia, esse neologismo já fala muito, né? Porque não é só o mate, não é só a pampa, são várias, não é só o frio. Há um mistério todo em comum. Eles cunham, né, os dois juntos, não sei quem primeiro, sei lá eu, a expressão Ilexlândia, por causa de Ilex paraguariensis, que é o nome científico da erva mate. E aí, olhem o tamanhão que isso dá, porque toma-se mate num bom pedaço de Brasil, que não é só o Rio Grande do Sul. Acho que o Santelleri ia gostar do conceito. Sem dúvida, o Bonplan mais ainda, que andou lidando com a erva mate direto, né? Puxa, toma-se mate na Bolívia, toma-se mate no Chile, em todo o Prata. Então, eles pegaram um pedaço legal que mais ou menos corresponde a esse sul da Terra, esse corte sul da América, né?
Isso é lindo, o Jaime Caetano Brown também. É um sonho comum de vários artistas, né? Essa identidade que transcende a língua, né? Transcende o idioma. E é muito lindo, por exemplo, te ouvir cantar em espanhol e ver argentinos cantarem milongas em português. E eu acho que essas pontes assim estão se abrindo cada vez mais. A internet foi uma ponte para além dessas de cimentos, né? E então essa conexão entre esses artistas, na qual vários conhecidos nossos, que enfim, o Zelito é um desses caras que fazem ponte lá com os artistas do Uruguai, a Clarissa, enfim, sempre recebendo os artistas aqui e visitando eles lá no fim do ano em La Serena, né? Então eu acho que cada vez mais vai haver essa integração assim. Agora tu dissesse um nome, que sempre é chato a gente citar um nome porque faltam outros, mas quando a gente escuta a tua música, ela tem um parentesco, por mais que ela seja absolutamente própria, original, isso é claro, ela tem um parentesco importante com a da Clarissa Ferreira. Tem um parentesco importante nesse conceito, inclusive musical, né? Inclusive de composição musical. E quando tu fala, eu não quero te criar nenhuma espécie de constrangimento no meio, no ambiente, não é essa a nossa função. Mas quando tu falas revolução, eu penso em projeto, em uma coisa intencional, uma coisa que quer ir adiante e quer contagiar. Tu acha que está faltando no Rio Grande do Sul um conceito aberto, que se dissemine mais um conceito aberto de gauchismo, de composição, de música, de fruição dessas coisas, como esse em que tu militas, esse em que a Clarissa milita? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente já meio que se acostumou a fazer um pouco à margem dos festivais, nosso rolê com a música, como se diz, né? Boa parte das músicas assim que eu cantei aqui, essas aqui, a última Revolução Erva Mate não passou em festivais, mas isso é comum. Os festivais são importantes, apesar de que eu acho que deveria haver uma abertura maior para novas estéticas nos festivais, que dariam conta de abraçar a juventude, não digo nem a minha geração, a geração mais nova que eu, que é a geração que está lidando muito bem com música eletrônica, e eu acho que a tradição não é botando ela numa redoma que tu vai manter ela, é dentro da dinamicidade que ela demanda. Então ela tem que estar em contato com as juventudes, com as novas linguagens, tem que estar aberta, eu acho, para se manter, inclusive, para permanecer. Então, eu acho que é importante que haja os puristas, é importante que haja tudo, entendeu? Gente que faça música campeira, essencialmente campeira, só com a linguagem campeira. Mas é importante que haja, dentro dos festivais ou outro qualquer viés, um espaço para reformulações estéticas. É o que eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. E puxa, me animo a te dizer que quem busca esse perigoso conceito do puro, do intocado, né, quase sempre, na minha opinião, está demonstrando que não confia muito na potência daquilo com que está lidando. A impressão que dá é que se tocar num elemento desaba tudo. Ah, não, mas essa palavra não se usa, meu Deus, não se fala rolê, não se fala em tarô, não se fala namastê, destruiu, já não é mais, morreu. Só porque tu quer, é todo o contrário. Este cara nos prova que é todo o contrário, que tem muita coisa nova, propositiva, interessante, sofisticada para a gente compartilhar e escutar. Nandico Saldanha, muito obrigado. Eu que te agradeço, cara. Nós estávamos juntos lá na Califórnia, em que tu ganhaste com a sanga do Pedro Lira. Eu estava com o Tropeiro da Meia-Noite lá, eu te vi de longe. E um prazer estar aqui contigo. Tenho uma admiração pelo teu trabalho. Vida longa aí, o Canto do Sul da Terra. Te vi de lejos, milonga, e agora tão cerca te estou. Que bom, devíamos ter nos aproximado antes. Muita gente boa vem me falando de ti e do teu trabalho. A gente vai ficar por aqui, a gente tem que encerrar a abóbada azulada, como é? A moeda de luz passou, é assim, ela passa. A gente vai encerrar, é claro, ouvindo mais Nandico Saldanha, e a gente fica por aqui, até fica, mas até a próxima lua, com o Cantos do Sul da Terra. Fui dar um rolê na praça. Quando voltei à minha casa, tinha virado uma farmácia.
mercadinho da dona vizinha. É onde vejo funcionando uma nova academia. Já a livraria da esquina agora é uma igreja onde mal se lê a Bíblia. Logo retornei bem ao início, e no lugar da mesma praça só se vê um edifício. Não podemos se entregar pros drones de jeito nenhum, amigo e companheiro. Se é remoto o controle, é bacural e não tem jeito. Não podemos se entregar pros clones de jeito maneira, amiga e companheira. Vou resgatar o meu bodoque, tem a mira mais certeira. Não quero pós-verdades, não quero shoppings no lugar de um parque. Não quero ir a Marte, não quero Coca-Cola no meu mate. Ainda não é tarde, não quero armas, quero amor e arte. Mas não podemos se entregar pros fones de jeito nenhum, amigo e companheiro. Se é remoto o controle, é bacudagem, não tem jeito. Não podemos se entregar pros drones de jeito maneira, amiga e companheira. Vou resgatar o meu bodoque, tem a mira mais certeira. Não quero pós-verdades, não quero shoppings no lugar de um parque. Não quero ir a Marte, não quero Coca-Cola no meu mate. Ainda não é tarde, não quero armas, quero amor e arte. Mas não podemos se entregar pros drones.